Olá, Fera Sesc. Meu nome é Genivaldo Leal, sou professor de Biologia do curso Pré-ENEM do Sesc em Pernambuco e vamos trabalhar um assunto que hoje é relevante em todo o país e principalmente em relação ao Enem, que vem aí, e alguns temas dentro de Biologia, eles vão ser de suma importância para nós. Então agora a gente vai trabalhar um pouco sobre programa de saúde, já que é um assunto que ele está relacionado a várias outras disciplinas, como História, Geografia, a própria redação, Então é um conteúdo que hoje ele faz parte do nosso cotidiano, ele faz parte da nossa rotina e é necessário para que o aluno ele tenha um conhecimento das principais doenças, que hoje atinge o mundo e também o nosso país e que provavelmente ele vai estar aí presente nas questões do Enem. Então hoje nós vamos trabalhar programa de saúde, que vai tratar 4 temas importantes, que é o surto, a epidemia, as endemias e a pandemia. Então nós vamos trabalhar aí nesses 4 tópicos, que aí vai mostrar um pouco a diferença entre eles, as principais doenças que atingem a nossa região e que atingem o mundo inteiro. Então vamos lá, começar aí pela classificação das doenças. Como é que nós podemos classificar essas doenças dentro desse sistema de programa de saúde? Primeiro, quando se trabalha com programa de saúde, temos que saber que a saúde é o bem-estar do ser, é o corpo estar em equilíbrio, é estar em processo de homeostasia ou estar em processo de equilíbrio como um todo, coisa pela qual hoje nós nem podemos nos classificar como saúde total, porque nós temos aí as doenças, que são as doenças que mexem com a questão mental, as doenças sociais, e tudo isso acarreta num desequilíbrio homeostático nosso. Mas aí nós temos uma classificação bem importante que são pela questão das epidemias. Qual a diferença entre um surto e uma epidemia? Primeiro, quando se trata de surto, trata-se de uma doença que ocorre um avanço, ocorre um aumento da incidência dela em uma determinada área, em um determinado local, em um determinado bairro, por exemplo. E quando se trata de epidemias, é quando essa doença ela toma uma proporção muito maior do que aquela esperada e aí exige a necessidade de um controle maior. Então esse processo entre o surto e a epidemia, que na realidade são duas coisas, Tanto que nós encontramos a terminologia surto epidêmico e nós encontramos também o processo de epidemia. Então nós tivemos e temos hoje algumas epidemias que fizeram parte da história, E uma dessas epidemias que nós temos é a peste negra, Então essa peste negra que fez parte e que faz parte até hoje de um grande conceito dentro das principais epidemias ao longo da história, ela foi uma das epidemias que dizimou a vida de muitas pessoas, Então nós podemos dizer que foi uma epidemia que atingiu uma boa parte da Europa, lá no século XIV. Ela foi combatida à medida que se melhorou todo o processo de higienização e o saneamento das cidades, diminuindo aí a população de determinados tipos de seres, como os ratos, os roedores urbanos, já que eram um dos grandes causadores, naquela época, de alguns tipos de contaminações. Apesar de ser uma doença de ordem bacteriana, porque quando se trata de uma doença de ordem bacteriana, se tem um processo melhor de controle dessa doença pela questão dos medicamentos, já que todas as doenças de ordem bacterianas, elas são tratadas através de antibióticos. Então, quando se trata de doenças bacterianas, elas têm esse controle maior, pela questão do próprio processo medicamentoso. Então, em alguns sintomas da peste negra, eram inflamações dos gânglios linfáticos, tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem, febre alta. O tratamento sempre feito à base de antibióticos.
Outra doença também que foi considerada uma grande epidemia, que também é uma doença de ordem bacteriana, foi a cólera, né, que tem como agente etiológico o Vibrio cholerae, né, que é um tipo de bactéria que ela está muito relacionada à questão da transmissão através de água contaminada, de alimentos contaminados, e também está muito relacionada à questão da higiene, né? Então, todo o processo da epidemia global da cólera, ela ocorreu aí em 1817. Desde então, esse vibrião, ele sofreu diversas mutações, causou novos ciclos epidêmicos, e ocorre de tempos em tempos, e todo o processo da contaminação ela vem através, como eu falei anteriormente, da água e dos alimentos contaminados. Quer dizer, uma doença que pode ser evitada, né, através de um mecanismo de limpeza, através dos cuidados na forma de alimentar-se. E um dos grandes problemas dela é a rapidez que ocorre pela quantidade de perda de líquidos através das sucessivas ou excessivas evacuações que o indivíduo sente decorrente da toxina provocada por essa bactéria. O tratamento também feito através de antibióticos, que é uma coisa bem interessante para que o aluno ele tenha esse conhecimento, né? Normalmente os antibióticos eles são utilizados para tratar bactérias, né? Não para tratar vírus. Normalmente elas são utilizadas para tratar bactérias, mas todo o processo de imunidade para essa doença colérica, ela é de uma baixa eficácia, né? Tanto que ela corresponde a aproximadamente aí 50% de processo de imunização, né? Temos também a outra doença bem interessante, que foi uma das grandes pandemias, e também trata-se de epidemias, que foi a gripe espanhola, né? Apesar de hoje conhecermos outros tipos de gripe, como as influenzas, como a questão da gripe suína, né? A gripe aviária. Então, todo esse processo da gripe espanhola, né, que foi uma das grandes epidemias que já vivemos, né? Ela foi a gripe, ela costuma ter como agente etiológico vários tipos de vírus, né? Já que esses tipos de vírus eles sofrem sucessivas mutações, né? É tanto que no caso da gripe suína, ela veio através do H1N1 e matou centenas de milhares de pessoas após a Primeira Guerra Mundial. Sua letalidade diminuiu após os processos de mutações, né? Porque foi sofrendo mutações no decorrer do tempo. A propagação da gripe espanhola, da gripe suína, ela propaga-se muito pelo ar, né? Mas também através de gotículas de saliva e espirros, e os sintomas são muito semelhantes, né, a outros tipos de gripes, como fortes dores de cabeça, astenia, que é a fraqueza generalizada, calafrios, inchaço, problemas pulmonares, né? Então, os sintomas eles são muito semelhantes. O tratamento de vírus, normalmente eles não existe um tratamento totalmente eficaz, até porque ele depende muito de como o sistema imunitário nosso ele está. Então é mais uma reposição do sistema imunitário do indivíduo, já que esse vírus ele sofre sucessivas mutações, ele sofre alterações constantemente, é tanto que a gente observa aí essa grande propagação de novos vírus pelo processo mutacional que eles têm a capacidade de sofrer. Temos aí, agora, a gente falou um pouco sobre as principais epidemias e nós temos agora as endemias. O que seria as endemias? Endemia é aquele tipo de doença que nós poderíamos falar de doença regional, né? Então é aquela doença que normalmente ela tem um poder infeccioso, ela está muito relacionada a determinadas regiões, como região norte, região sul, região sudeste, região nordeste, mas ela é constante, né? Então é aquela doença que ela é constante. Então ela tem uma incidência, às vezes um pouco menor do que as epidemias propriamente ditas, e elas têm um certo controle, vamos dizer assim, já que algumas doenças elas não saem ou elas não passam de uma região para outra livremente, né? É o caso da malária, é o caso da febre amarela, é o caso da doença de Chagas, é o caso da dengue, né? Então, quando se fala em endemias, a gente lembra logo, né? São doenças de ordem regional.
Quando nós tratamos de epidemias, normalmente são doenças de ordem local. É quando há aquele aumento exacerbado de uma determinada doença, é quando existe aquele aumento inesperado, né? Então, na endemia ocorre diferente, né? Normalmente são tipos de doenças que têm uma propagação constante, elas continuam lá e normalmente são controladas. E aí a gente vai ver algumas endemias importantes brasileiras, né? Doença localizada em um espaço limitado, denominado endêmica. Então, por isso que, quando se trata das endemias, né, é aquela que ocorre apenas em um determinado local ou região, não atingindo ou se espalhando para outras comunidades, assim como ocorre com as epidemias, ou com o que nós chamamos também de surto epidêmico. Então, quando essa endemia ela tem uma duração contínua, né, ela está restrita apenas a uma determinada região. É tanto que, muitas vezes, quando uma pessoa de uma determinada região ela migra para outra região, é necessário fazer o processo de vacinação anteriormente. Por quê? Porque o indivíduo ele vai estar imunizado, ele vai ter o tempo de produzir os seus anticorpos e mesmo entrando em contato com esse agente causador, que é o que nós chamamos de agente etiológico, ele termina trazendo aí um benefício, porque o indivíduo já tem produzido seus anticorpos e já tem condições de combater aquele agente estranho que entrou no seu corpo. E aí o aluno pode perguntar, professor, e o que é um agente etiológico? O agente etiológico é todo agente causador de uma doença. Então, por exemplo, se pegarmos a dengue, o agente etiológico é o vírus. Mas quando eu tenho o nome do micro-organismo, é o Aedes aegypti. Quando o indivíduo apresenta doença de Chagas, a doença de Chagas, ela vem pelo tripanossoma, o agente causador é o tripanossoma cruzi, o vetor é o barbeiro. Então, isso é o que nós chamamos de agente etiológico de uma doença. Então, o agente etiológico, que é uma coisa que se pede muito nas questões do Enem e que o aluno ele tem que ter um cuidado maior, né, na hora de responder uma prova, porque muitas vezes vem a questão do vetor e vem a questão do agente etiológico, né? Então são duas coisas aí que diferenciam um pouco, principalmente quando se trabalha com essa questão das três classificações das doenças, né? Epidemias, endemias e pandemias. E aí nós temos algumas doenças que são consideradas endêmicas. E muitas vezes o aluno diz assim, professor, por que algumas doenças estão lá como epidemia, como pandemia e como endemia? Veja, se pegarmos um surto, e esse surto não tiver controle, provavelmente ele vai ser classificado como uma epidemia, ela vai causar uma epidemia, né? Quando eu tenho uma doença como uma doença endêmica, que está lá na região norte, se vier alguém infectado de lá para cá e ocorrer um processo de contaminação para outra área, essa doença ela pode ficar aqui, ela pode se propagar, né? Então isso também pode trazer um processo de surto, né? Então por isso que algumas doenças elas são típicas de uma determinada região, né? Por exemplo, a malária. A malária nós encontramos predominantemente na região norte do país. A febre amarela também, né? Mas nós já temos aqui na nossa região doenças endêmicas como a dengue, como a doença de Chagas, né? Que vieram, que se instalaram e estão aqui, principalmente a dengue. Então aí nós temos no Brasil algumas áreas endêmicas, né? Então existe aí a febre amarela, que é comum na região da Amazônia. O período de infestação da doença, as pessoas viajam para tais regiões e precisam antecipadamente serem vacinadas, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A dengue é outro exemplo de endemia, pois são registrados focos de doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha por toda uma região, ocorre apenas onde a incidência do mosquito transmissor da doença ele está lá presente, né? Por isso que a necessidade de, nesses períodos aí, quando a gente tem aí o finalzinho do verão, o comecinho do outono, e aí esse processo de transição, né, que é uma época que a gente vai encontrar uma incidência maior dos casos de dengue, e aí a preocupação também do controle, né, de não deixar água acumulada, de ter o cuidado nos reservatórios de água, é tão preocupante, porque é justamente nesse período pela qual a gente vai encontrar uma propagação maior
dessa doença, e aí há preocupação, né? Se não tiver um controle através dos controles epidemiológicos ou dos sistemas epidemiológicos que existem nas nossas cidades, isso pode trazer uma grande preocupação, porque essa doença ela pode se alastrar, ela pode aumentar o seu número de infectados e aí torna-se o que nós chamamos de surto epidêmico, levando até uma epidemia. Então veja só, não esqueçam, né, nenhuma prova do Enem, as principais doenças endêmicas do Brasil, que é a malária, que é uma doença que, como eu falei para vocês, está lá na região norte, é uma doença de ordem protozoica, isso significa dizer, é causada por um protozoário. Nós temos a leishmaniose, ou chamada também de úlcera de Bauru ou calazar, também é uma doença endêmica, muito importante o controle dela. A esquistossomose, né, que é a doença popular chamada doença do caramujo, que por sinal é uma doença que está presente aí nas provas do Enem. Isso foi um tema na questão do Enem agora de 2019 e que pode voltar, já que é uma doença que ela tem uma incidência muito grande na região Nordeste, né? E ela está relacionada muitas vezes a essa questão das águas paradas, dos esquistossomos, que esse tipo de esquistossomose é um tipo de verme, né? Então termina isso aí ocasionando um processo migratório, ocorre um processo da forma larvária para a forma adulta e aí termina contaminando o homem, trazendo sérios problemas relacionados a órgãos internos como o fígado, o baço e até as estruturas cardíacas. A febre amarela, né, que é outra doença também que nos preocupa, é tanto que há dois anos atrás teve uma grande campanha de vacinação para a febre amarela, porque foi uma doença que voltou com uma força total. A dengue, né, que já faz parte do nosso cotidiano, levando em consideração que a dengue, nós encontramos 4 tipos, que é a chamada DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, e ainda os primos da dengue, né, que é a febre chikungunya e o Zika vírus, né, que foram mais 2 vírus que sofreram processos mutacionais e hoje é um dos grandes problemas da nossa região. O tracoma, né, que é o chamado a doença que compromete principalmente a conjuntiva ocular, é um tipo de manifestação bacteriana que ela também está relacionada a um processo de higienização, né, principalmente na região dos olhos. A doença de Chagas, que é uma doença muito típica aqui da nossa região Nordeste, né, que está relacionado principalmente ao chamado agente causador, né, que é o Trypanosoma cruzi, mas o vetor é o barbeiro. Interessante o aluno saber também que esse barbeiro, o inseto barbeiro, ele só vai ser um transmissor da doença se ele também estiver contaminado, se ele for positivo para esse tipo de protozoário, porque é muito comum o aluno muitas vezes perguntar: professor, e qualquer barbeiro que pica um indivíduo, ele vai transmitir a doença? Gente, primeira coisa que vocês têm que saber, a transmissão da doença de Chagas, ela não está na picada do barbeiro, porque o protozoário ele está presente nas fezes do barbeiro contaminado. Então esse barbeiro, para que transmita essa doença para a pessoa se infectar, ele também tem que estar contaminado. É tanto que essa transmissão ela pode ocorrer do barbeiro para o homem e do homem para o barbeiro, né? Então não é uma transmissão apenas o barbeiro picou o indivíduo já está doente. Não, o barbeiro tem que ser positivo para o protozoário, esse protozoário vai estar presente lá nas suas fezes e aí, se ele picar o indivíduo e ocorrer esse processo de contaminação ou de entrar e cair lá na corrente sanguínea do indivíduo, esse indivíduo ele vai ficar contaminado. Outra doença também muito importante para vocês entenderem um pouco é a hanseníase, antigamente chamada de lepra, né? Já foi uma doença muito séria, né? Já foi considerada também uma das grandes pandemias, e a hanseníase hoje é uma doença tratável e curável, né? Apesar de que, como existe aí 4 tipos de hanseníase, né, nós temos 2 hanseníases chamadas de paucibacilares, que são hanseníases mais simples, né, que é o caso da tuberculose e da chagase. Nós temos também outros tipos de hanseníase que são mais graves, que são as chamadas multibacilares, né? Então nós temos 2 que não são transmitidas diretamente,
né? E temos duas que são transmitidas e que pode trazer sérios danos ao indivíduo, já que foi uma doença, é uma das doenças mais antigas, né? E foi uma doença que causou muitas mutilações, ou mutilações de membros importantes, certo? A tuberculose, a cólera e a gripe tipo A. Então isso faz parte aí das principais endemias que nós temos no Brasil. Bem, pessoal, nós estamos terminando agora a primeira parte da nossa aula, mas não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos. SESC sempre com vocês.